A paz do Senhor Jesus a todos. Estamos de volta aqui com a nossa série sobre casamento. E hoje nós falaremos sobre união. É o que realmente está faltando no meio dos cristãos, no meio dos lares, é a união. Porque se nós nos colocarmos na presença do Senhor, se nós buscarmos a presença de Deus, o Senhor nos ensinará, o Senhor guiará os nossos passos em todo o tempo e nos dará sabedoria para que possamos realmente andarmos em união e comunhão um com o outro. Hoje nós vamos meditar aqui em Efésios, capítulo 5, versículo 2, versículo 22, versículo 25, 28 e 31. Então, no versículo 2 diz assim: andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Para que nós venhamos ter união, em primeiro lugar, precisamos ter, para que nós venhamos nos entregar dentro de um casamento, o esposo como a esposa, se entregar verdadeiramente um pelo outro, andar realmente unidos, porque Cristo, Ele nos amou primeiro. E Ele, no momento que Ele se entrega por completo. E o casamento, ele vem a dar certo para que venhamos viver realmente em união, precisamos nos dedicar um ao outro. Nós não podemos, nós que somos casados, a esposa não pode ficar numa ponta de uma corda e o esposo na outra e cada um puxando para um lado. Precisa ter compreensão, ter amor e ter união em tudo, porque senão o casamento vai desfalecer logo no começo. Se ninguém se entende, se ninguém quer ceder, realmente não tem um caminho por onde achar uma saída. Porque o coração da pessoa, quando não quer ceder, quando não quer realmente ser coerente, ele leva a uma obstrução de comunicação. E nós precisamos estar atentos a isso, porque lá no versículo 22 aqui do capítulo 5, nos diz assim: vós mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor. E hoje nós vemos casamentos sucumbirem porque não há uma sujeição. As pessoas, elas não querem mais ter obediência. Ela casa e ela acha que ela está vivendo como antigamente, lá no mundo, lá fora, fazendo o que bem entendia. Mas quando a mulher ela se sujeita ao seu marido, tem que se sujeitar como ao Senhor. Porque quando você entrega a sua vida a Cristo, você entrega por completo. Você se sujeita à lei do Senhor. Você começa a obedecer à lei do Senhor, o mandamento do Senhor, para que você tenha uma vida plena, uma vida de comunhão, uma vida de união com o Senhor, sem que haja impedimento na sua oração. E quando a mulher ela se sujeita ao seu marido, ela se torna uma pessoa obediente, uma pessoa que sabe ouvir, que sabe falar no momento certo, que sabe orientar o seu esposo, que sabe dar uma direção ao seu esposo, porque ela vive em comunhão com ele. Ela vive em uma verdadeira união. Ela sabe realmente
servir ao seu esposo como ela serve ao Senhor. Você não chega na igreja para cultuar ao Senhor, você não chega de qualquer maneira, você não chega gritando, você não chega falando alto e exigindo isso, aquilo. Você se submete ao Senhor, se reverencia diante do Senhor e pede até mesmo direção ao Senhor. E nós vemos os casamentos aí fora, e também dentro do meio evangélico, aonde cada um pensa de uma maneira e há aquele confronto constante dentro de casa, há aquela falta de paz, aquela falta de união. Por quê? Porque não querem ter comunhão, não querem se sujeitar como se sujeita ao Senhor. E aí vem a contenda, aí vem a separação, aí vem as lágrimas, aí vem grandes problemas, porque a pessoa não buscou se sujeitar naquilo que ela fez um compromisso diante do Senhor. E no versículo 25, nos diz assim: vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Muitas das vezes, o marido casa e ele acha que a melhor coisa que ele tem que fazer é só suprir a sua casa e o resto é a mulher que tem que se virar. É a mulher que tem que cuidar dos filhos, é a mulher que tem que educar os filhos, é a mulher que tem que fazer isso, fazer aquilo. E ele não percebe, muitas das vezes, que ele toma essa situação, a sua esposa, e começa a agir como se ela fosse a empregada da casa. E não é deste jeito. Os maridos, eles precisam amar a sua mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. O marido tem que se entregar, o marido tem que se dedicar, o marido tem que ter palavras boas, mas palavras de edificação. O marido ele precisa ter palavras que venham confortar a sua esposa no momento da sua dor, no momento do seu cansaço, no momento do seu desânimo. É isso que é a união, é isso, é igual uma engrenagem, ela vai andando normalmente. Quando a engrenagem ela está bem engraxada, ela não tropeça, ela não fica rangendo, ela não fica dando baques, ela vai andar suavemente. E assim é uma relação num casamento. Assim é uma convivência de um casal, mas precisa se entregar, amar a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e assim mesmo se entregou por ela. E o esposo, ele precisa se entregar também e lutar pelo seu casamento, não jogando toda a responsabilidade nas costas da mulher. Ele precisa compreender que ele também é o dono da casa, ela também é dona da casa. Os dois fizeram um pacto, fizeram uma aliança diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Chegando dentro de casa, chutando, exigindo isso, exigindo aquilo. Por que você não fez isso? Por que você não fez aquilo? É necessário um diálogo. É necessário uma compreensão. Muitas das vezes o esposo ele não sabe como foi o dia da esposa, se ela teve algum problema, se ela se machucou, se ela precisou acudir um filho, se ela precisou sair com urgência para atender algo que era necessário. E às vezes ele quer tudo da maneira dele. E não é, isso não é amor, isso é exigência, isso é querer ser dominante. E se alguém que está casado
não tomar a palavra do Senhor como uma bússola, como uma direção para seguir juntos, de mãos dadas com o outro, ambos cairão no buraco da decepção. Ambos cairão, aleluia, Jesus, numa divergência tão grande que aquele amor, ele vai começar, aquele amor que sentiam um pelo outro, vai começar a desvanecer, vai começar a murchar, assim como uma bela flor. Ela é linda, a gente olha, ela é cheirosa, mas ela fica muito tempo no sol, ela vai desvanecendo, ela vai perdendo a sua cor, ela vai perdendo o seu perfume, até que ela cai. Então é necessário zelar pela união. Se não houver união, não haverá realmente ação neste casamento. Não haverá um diálogo, não haverá uma comunhão, não haverá nem oração. Porque para você fazer a sua oração, para você que diz que é um servo do Senhor, para você que se diz uma serva do Senhor, precisa manter o seu casamento em oração, em constante oração. É preciso manter o seu casamento em constante pedido da proteção de Deus. Porque Satanás, ele veio para matar, roubar e destruir. E é onde Satanás ele tem entrado, é dentro do casamento, porque ele vê a divergência que há entre o casal, ele vê a falta de respeito dentro do casamento. Então ele já entra assolando, ele já vem quebrando tudo, ele achando brecha, ele vai entrar detonando tudo. E quando nós nos colocamos na presença do Senhor, buscando viver a palavra do Senhor, trazendo a palavra do Senhor à nossa mente, andando conforme o mandamento do Senhor, nós teremos realmente um verdadeiro lar abençoado. E é necessário saber que aonde não tem união, existe a confusão. Então é necessário a pessoa despertar. A pessoa, aleluia, Jesus, conforme o querer do Senhor. Em obediência, em mansidão, em comunhão, em respeito. Não achando que um é empregado do outro. Porque a própria palavra do Senhor diz assim: andarão dois juntos se não tiverem de acordo? Vão andar juntos se não têm união? Como estarão juntos se não têm compreensão um com o outro? E aqui no versículo 28 diz assim: assim devem os maridos amar a sua própria mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Uma palavra pesada, né? O marido, ele precisa amar. Bate naquela passagem que diz assim, amar ao próximo como a si mesmo, né? Se o marido ele não ama a sua mulher, ele a degrada, destrói, não anda em comunhão, e não ama e não respeita a sua mulher, ele é aquele que vai tirando o vigor da vida da sua mulher. Mas a palavra do Senhor, ela diz assim, assim devem os maridos amar a própria mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Olha que palavra que mostra que se o marido não ama a sua mulher, não ama a si mesmo. Por que a palavra do Senhor está dizendo isso? Porque quando o casal se une como marido e mulher, tornam uma carne só. E o marido, ele precisa amar a sua mulher como seu próprio corpo.
Não achando que ele é o senhor, ele é o capitão, ele é o general dentro de casa, se esquecendo que existe um general maior que é Cristo. Que ele diz na sua palavra que todas as almas lhe pertencem. Todas as almas são suas. Então, cada um vai prestar conta de si mesmo diante de Deus. E o marido, ele vai prestar conta diante de Deus se ele não honrar a sua esposa, se ele não amar a sua esposa, se ele não conduzir ela a Cristo. Porque muitas das vezes, pela falta de união, no lugar do marido conduzir a esposa a Cristo, ele tira do caminho do Senhor. Então, é necessário compreender aqui também no versículo 29, que diz assim: porque nunca ninguém aborreceu sua própria carne, antes a alimenta, a sustenta, como também o Senhor a igreja. Quer dizer que muitas das vezes o marido, ele aborrece a esposa e não quer nem saber. Ele acha que ele estando certo, que ela se cale, amém, aleluia, e eu falei, eu mandei, e está mandado, e cale-se para sempre. Isso se chama arrogância, soberba, falta de amor, falta de respeito, falta de amor mútuo por si mesmo, porque ele quer ser bem tratado, ele quer ser amado, ele quer ser respeitado, mas não busca, muitas das vezes, muitos maridos não buscam o amor, o respeito, a paz para sua esposa. E aí, quando há uma separação, fala: ah, mas ela é uma mulher rebelde. Ah, ela era uma mulher que eu falava e não me obedecia. Mas aí nós perguntamos neste momento, realmente este marido viveu demonstrando amor, amando a sua mulher, a seu próprio corpo? Amou esta mulher como um ser divino que o Senhor colocou como uma bênção, uma alma para Cristo, nas mãos dele, para que ele direcionasse a Cristo? E a mulher, muitas das vezes, não fica atrás. A mulher, muitas das vezes, ela é rixosa. Ela não quer ouvir. Ela não quer, ela quer sempre ter razão. E quem sempre vai ter razão é a palavra de Deus. E todos nós seremos confrontados com as nossas atitudes diante de Deus, daquilo que Ele colocou em nossas mãos, e nós não zelamos, e nós não cuidamos, e nós não reverenciamos a palavra do Senhor em nossas vidas. É preciso realmente um despertar para que haja união no casamento, para que haja realmente uma promessa cumprida, aleluia, daquela promessa que foi feita no altar, de ser fiel até a morte, e viverem unidos até que a morte os separe. No versículo 31, nos diz assim: por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Muitas das vezes, o casal ele não tem sabedoria. Eles querem viver em união, mas esqueceram que a ordem do Senhor, principalmente o homem, que a palavra de Deus assim, por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne, numa só carne. Muitas das vezes o homem,
ele toma uma decisão, vou trazer a minha mãe para morar dentro de casa. Não pede opinião da sua esposa. Ele não anda em concordância. E às vezes a mulher, ela faz da mesma maneira e fala assim, não, a minha mãe, eu vou tirar minha mãe do aluguel, vou trazer para dentro de casa. E aí, traz para dentro de casa, sem orientação do Senhor, sem oração, sem buscar realmente diante de Deus se aquilo ali está certo, se aquilo ali vai dar certo. E de repente, quando traz, ou o marido traz a mãe para dentro de casa, ou a mulher traz a sua mãe, a casa vira de cabeça para baixo. Porque sempre a mãe, um do outro, vai puxar pelo seu filho. Mesmo, muitas mães, mesmo vendo que seu filho está errado, ela despreza a sua nora, ela desfaz, ela enfrenta e vira realmente a casa da pessoa, vira um verdadeiro inferno. É preciso ter união para conversar, para buscar a presença do Senhor, para que haja uma concordância mútua, que haja realmente uma mudança no agir. Porque, de repente, não é da vontade do Senhor que você traga uma pessoa que vai ajudar a destruir o seu lar. É preciso pensar e analisar a palavra do Senhor. Se muitas das vezes a mãe do esposo precisa de ajuda, vamos ajudar, vamos ajudar se está precisando, a gente ajuda a pagar o aluguel, a gente ajuda se a pessoa não vive de aluguel, mas tem uma casa própria, vamos ajudar na alimentação. Mas não vamos fazer nada sem união, sem direção de Deus, para que não haja uma destruição, você tentando ajudar alguém. É igual a pessoa que está se afogando. A pessoa vê o outro se afogando no desespero de salvar aquela pessoa. Ela sabe nadar. Ela pula dentro da água, mas ela nunca salvou uma pessoa. Ela pula dentro da água, vai nadando, vai lá e vai resgatar aquela pessoa. E aquela pessoa que está se afogando, no desespero do afogamento, ela começa a puxar aquela pessoa que foi salvar ela do afogamento. Começa a puxar para baixo e começa a jogar o seu peso sobre ela. E muitas das vezes aquele que estava se afogando se salva. E quem foi se salvar o afogado acaba morrendo. Olha bem para que essa decisão que muitas das vezes você quer tomar por si mesmo. Você vive um casamento, você não vive mais só. De repente você quer salvar a sua mãe da dívida, começa a desviar dinheiro sem comunicar o seu esposo, sem comunicar a sua esposa que está levando o dinheiro lá para saldar uma dívida que a pessoa fez sem pensar. E começa a prejudicar dentro da sua própria casa. Aí começa a surgir desconfiança. Mas o dinheiro não está dando. Será que meu esposo não arrumou uma mulher aí fora? Então, nós precisamos fechar as brechas, precisamos andar em união em tudo, precisa ter uma relação saudável, precisa ter, aleluia, um diálogo, precisa andar em concordância. A união é você pega uma corda vermelha e uma corda preta, você precisa
essa corda você vai amarrar uma na outra, vai dar um nó bem forte, vai fazer ela ficar forte para que ela venha aguentar o peso daquilo que ela precisa puxar ou ser de pendurado nela. Isso é união. E assim é um casamento. De repente, começa a haver uma contenda dentro do lar, porque eu tenho que trazer minha mãe, eu tenho que trazer fulano para dentro de casa. E aí você vai fazer igual aquela pessoa que sabe nadar, que vai lá socorrer aquele que está se afogando, salva a pessoa e morre. A pessoa se salva e você morre afogado. Precisamos tomar cuidado. Quando somos casados, nós não somos duas pessoas. Nós somos uma só carne. E um corpo, ele não pode andar dividido. Ele não pode ser separado, porque senão ele morre. Se cortar no meio, ele morre. Precisa de união. Medite nesta palavra, guarde no teu coração, porque a palavra de Deus é vida. O Senhor é aquele que nos dá a orientação através da sua palavra e através do Espírito Santo. Amém? Fiquem todos na santa paz do Senhor Jesus. Que Deus venha dar sabedoria para que teu casamento seja alicerçado na união. Você seja abençoado aonde você estiver. Amém?